esteja com a liberdade no Espírito, porque Deus é fiel, Ele não tem deixado faltar a palavra dEle sobre nossas vidas. Amém? Deus é bom, né? Aleluia. Sempre que eu estou convocado para dar uma palavra, Deus faz alguma coisa diferente. E antes de ontem eu saí do serviço mais cedo, aliás foi ontem, saí do serviço mais cedo para poder preparar a palavra, mas a coisa não aconteceu. Eu comecei a preparar uma palavra e tal. E aí aconteceram muitas coisas que me impediram de terminar aquilo que eu tinha começado. E eu fui dormir meio preocupado. De madrugada o vizinho botou um som alto lá, me acordou. Os cachorros começaram a latir, eu saí para ver o que era e tal. Aí voltei, fui pro banheiro. Em vez de fazer aquelas coisas que a gente costuma fazer assim, né? Senhor, queima esse aparelho de som, repreende, não sei o quê. Eu orei, eu falei, Senhor, ainda espero ver esses meus vizinhos convertidos. Comecei a orar por eles, né? Aí a palavra veio. Olha só que coisa maravilhosa. Deus não é tremendo? Aí comecei a matutar aquele negócio e foi noite adentro, aquilo na minha cabeça. E, né, de manhã, hoje eu anotei um pouquinho, depois do serviço anotei mais um pouquinho. Então, dentro das minhas limitações, que eu não sou um grande pregador, aliás, eu não sou pregador, eu estou aqui porque eu fui convocado, mas a gente tem que estar sempre disposto, né? E vou tentar dar o melhor de mim. Gostaria de compartilhar uma palavra que está em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas eu gostaria de me fixar aqui nessa parte do versículo 10 que diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Isso é muito forte. Porque a gente às vezes, diante dos problemas, das dificuldades da vida, dos obstáculos que surgem, das perseguições, da fúria do inimigo, né? A gente às vezes fica afobado, né? E fica se questionando, mas se Jesus veio para dar vida e vida em abundância, por que eu passo por tantas coisas? Mas aí eu gostaria de palestrar com os irmãos e com as irmãs a respeito disso. Eu gostaria de tocar num assunto que, na verdade, não é a teologia da prosperidade, mas é a prosperidade do reino. É diferente, uma coisa é a teologia da prosperidade, outra coisa é a prosperidade do reino. Porque quando Jesus diz que ele veio para dar vida e vida com abundância, isso também fala de vida financeira. Aqui diz que ele é o bom pastor, que ele dá vida pelas ovelhas, ele cuida das ovelhas, né? Então, cuidar das ovelhas é uma coisa muito abrangente. E eu vejo isso também na vida financeira, tá? Não vejo como alguns veem aí para você ficar milionário, ganhar carro do ano, importado, essas coisas assim. Mas eu creio que a nossa vida financeira também está incluída no projeto de Deus. Amém? Mas existem algumas coisas que bloqueiam a nossa saúde financeira. E eu enumerei aqui algumas coisas que eu tenho detectado, não é? Por que muitos cristãos estão passando dificuldade financeira? Eu já passei muita dificuldade financeira e também não posso dizer que eu estou muito bem, não. Mas eu sou um cara muito motivado. Mesmo que eu esteja em dificuldade, mesmo que esteja acontecendo coisas que querem me fazer parar, eu estou sempre motivado. Quando eu acordo, eu já vou... A minha mente não está focada nas coisas, nas dificuldades, né? Não estou focado no que aconteceu no dia anterior. Eu estou focado naquilo que eu vou fazer naquele dia. Então, a primeira coisa que eu faço de manhã cedo é orar. Depois eu tomo meu café, me arrumo e tal e saio para trabalhar.
Mas muitas vezes, isso acontece sempre comigo. Quando eu tenho uma missão a cumprir, um trabalho a executar durante aquele dia, antes de levantar, eu penso a respeito daquilo ali. Eu faço o meu projeto do meu serviço ali na cama, já fico matutando aquele negócio, e muitas vezes quando Gabriela está acordada, né, já ela acorda antes de mim, ela se prepara para ir para a escola, ela está ali se preparando, se ajeitando, tudo para lá, para cá e tal, e eu estou ali matutando o que eu vou fazer. Né? Eu já acordo motivado naquilo que eu vou fazer. E as melhores ideias, as melhores soluções para o meu trabalho surgem nesse momento. Porque a minha cabeça já está descansada e Deus fala muitas vezes comigo. Hoje não foi diferente. Né? Amanhã eu vou fazer um trabalho diferente. E eu estava assim, pensando o que eu vou fazer para poder resolver tal situação. E a solução veio de manhã cedo. Né? Amanhã eu já vou fazer a coisa certinho. Então, mesmo que muitas vezes um cliente deixa de me pagar, ou às vezes some, eu sou autônomo, isso acontece com qualquer um. Às vezes desaparece os clientes, as coisas não acontecem. Não é? Eu estou sempre motivado, sempre crendo que alguma coisa vai acontecer de repente. Né? Isso acaba acontecendo. É claro que eu não deixo de orar. Né? Quando a coisa está ficando difícil, eu vou orar e falo com Deus e tal. E Deus sempre tem uma solução. Mas eu não fico assim com aquela preocupação, aquela palpitação no coração, não fico com aquele negócio me remoendo. Ai meu Deus do céu, e agora o que será? Tenho contas para pagar. Não. Eu continuo sempre alegre, sempre feliz, sempre... Né? As preocupações não deixo de ter, mas aquilo não me abate. As preocupações não me abatem. As preocupações não me derrubam. Porque eu decidi, depois de muito sofrer, eu decidi não sofrer mais por causa dessas coisas. Porque eu sei o Deus que me ama, que cuida de mim. Eu conheço as promessas de Jesus. Quando ele diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, inclui a solução financeira, porque se eu não conseguir pagar as minhas contas, se eu não conseguir gerar recursos para a minha família, isso vai gerar sofrimento para mim e para os meus familiares. Né? Mas eu já passei por muita dificuldade. Quando eu era solteiro, eu já tive que carregar um pernil de boi nas costas para ganhar um pedaço de carne, já dormi em cima de jornal, já passei por algumas situações bem difíceis, já tive que vender livros, né? Sem ser vendedor. Já fiz muita coisa, mas eu nunca roubei, graças a Deus, porque eu sei que eu recebi também ensinamentos dos meus pais. Então, uma das coisas que acontece para que a nossa vida financeira esteja derrubada, não é a atuação do maligno. Aqui é o ponto que eu coloquei como número 1, mas às vezes não é. Mas vamos lá, por esse caminho. Então, uma das coisas que o inimigo não quer é que você prospere. Porque o alvo principal do maligno é justamente o Filho de Deus. Certo? E muitas vezes a gente vê pessoas malignas prosperando. E às vezes a gente vê o cara fazendo negócio, correndo atrás. E muitas vezes fazem coisas que não são honestas. Né? E a gente vê as pessoas prosperando, andando de carro bom, andando de moto, tendo boas coisas, boas roupas, tudo do bom e do melhor. Né? E a gente olha para eles, as portas se abrindo, as coisas acontecendo. E a gente às vezes até olha para eles e pensa assim, poxa, eu gostaria de ter um pouco dessas oportunidades que eles têm, um pouco dessas coisas boas que eles recebem. Né? Mas a Bíblia nos diz que nós não devemos olhar para as prosperidades do ímpio, porque o ímpio é como a erva, o ímpio é como a flor da erva, seca a erva e cai a flor. Não é? E no Salmo 1 diz que os moinhos não subsistirão na congregação dos justos. Então, os ímpios todos, um dia eles perecerão, mas nós temos uma promessa eterna. Amém? E se nós não andarmos nos caminhos dos ímpios, nós seremos sempre vencedores. E eternamente. Então, outra coisa. Primeiro, o inimigo quer nos tirar a paz. Não é? Jesus nos deu a paz. Jesus nos deu... antigamente eu não tinha a paz.
né? Morei assim uns 10 anos sozinhos, afastado da família, brigado, tudo. E Deus me restaurou a minha comunhão com a minha família, né? Tudo foi restaurado. E o inimigo não quer isso, e muitas vezes ele se levanta. E eu já passei por muitas situações difíceis que eu tenho certeza que foi ele que aprontou. Porque quando às vezes ele não consegue fazer nada contra mim, ele usa pessoas. Ele usa as pessoas que não estão nos caminhos do Senhor para nos causar prejuízo, nos causar dano. Amém? Mas essas pessoas que me causaram dano no passado, eu perdoei porque eu sabia que eles estavam na ignorância, eles eram marionetes de Satanás. Outra coisa, também que a gente precisa estar atento, o inimigo não quer que o crente prospere, porque ele não quer que a igreja prospere. Então, se ele tem atacado a tua vida financeira, é porque ele sabe que um crente fiel, com dinheiro, ele vai realizar grandes coisas. Antigamente eu comprava uns livretinhos e entregava para as pessoas. Eu orava, pedia a Deus para entregar para as pessoas certas, para trazer as pessoas certas. E aquilo, eu tive uma experiência tremenda com aquilo ali. Um dos livrinhos era Quem é Jesus e o outro era A Maior Questão da Terra. Poxa, mas foi tremendo, eu tive várias experiências com relação a isso. E outras coisas, poder ajudar os meus irmãos, poder contribuir para que a igreja possa crescer, né? O crente com dinheiro, sendo ele fiel, sabendo usar o dinheiro, ele realmente faz a igreja crescer, não é? Ele vai alcançar vidas, não é? E aí, se ele conseguir travar o teu dinheiro, você fica paralisado. O inimigo quer te paralisar. Amém? Então o que ele faz? Ele mexe no teu trabalho. Você quer fazer um curso, não consegue. Você quer realizar um negócio, você não tem como fazer, você tem boas ideias, você tem um sonho para realizar e aquilo tudo fica travado. Amém? Então nós temos que conhecer o nosso inimigo. O diabo foi tão ousado que ele levou Jesus para ser tentado. Quando Jesus fez 40 dias de jejum, ele pegou Jesus, né, e levou para ser tentado. E uma das coisas que ele falou foi o quê? Se tu prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo, toda a riqueza, porque me foi dado. Então, quando o homem entregou o governo do mundo a Satanás, ele tomou posse. Tomou posse, como diz o pessoal, com força. Não é? E hoje todo o sistema financeiro mundial está na mão dele. Os homens mais malignos que existem nessa terra são os homens mais ricos desse mundo. Se eu entrar por esse caminho, eu vou mostrar coisa para vocês que é de arrepiar o cabelo. Né? Existe uma pirâmide que mostra os poderes desse mundo, em que os que estão lá em cima, só tem um em cima deles, que é Satanás. Então, os poderes desse mundo estão na mão de Satanás. Estão na mão daqueles que fazem a vontade dele. Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos de tanta coisa. Porque o que Deus tem para nós é muito mais além, muito mais alto, muito mais poderoso, muito mais lindo do que tudo que o diabo pode oferecer nesse mundo. Amém? Então, quando a gente vê o ímpio prosperando, é por quê? Porque o ímpio prosperando, ele faz a vontade de Satanás. E Satanás abre as portas. Tem pessoas que fazem pactos para poder ficar rico e ficam. Mas o diabo cobra um preço muito caro. Não vale a pena. Então ele é o inimigo número 1 da igreja. Amém? Então quando ele ataca a tua finança, ele está atacando a igreja. E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que nos revoltar contra essa situação. Amém? Se ele vem contra nós, nós temos que falar igual Davi falou para Golias. Eu vou contra ti, em nome do Senhor. Não pode se acanhar. Nós não podemos nos acanhar e ficar reclamando. Está difícil, é a crise, está brabo, está ruim. Temos que tirar esse vocabulário da nossa vida. Amém?
Nós temos que ser motivados, porque nós temos um Deus que é muito mais poderoso do que eles. Agora, o que vai gerar os recursos para a nossa vida, o que vai trazer resultado é a nossa atitude. Porque tem coisas que Deus não faz por nós. Nós é que temos que fazer. Certo? E eu estou aprendendo a fazer isso. Não vou dizer para vocês que ainda sou expert no assunto, não, mas eu estou aprendendo. E eu quero a cada dia melhorar, cada dia prosperar mais. Certo? Mas não para os meus deleites. Não, eu quero ter coisas boas, dar coisas boas para a minha família. Mas eu tenho que saber administrar tudo aquilo que vier às minhas mãos, para que o Senhor possa ser exaltado. Amém? Quando o povo que não conhece a Deus adquire riquezas, eles adquirem para eles. E aí eles estão exaltando Satanás. Mas quando você recebe a riqueza, quando você recebe dinheiro, poder, você exalta o Senhor. Amém? E Deus sempre vai te acrescentar. Você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Então a nossa luta na área financeira também é como fala em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Amém? Então nós temos um inimigo que não quer deixar a gente prosperar. Outra coisa, outro item. Falta de capacitação profissional. Sabemos que nesse mundo competitivo que nós vivemos, a gente tem que investir no conhecimento. E muitos de nós paramos. Chegamos a um certo ponto, achamos que ali já estava legal. Não investimos na nossa capacitação profissional, nós não paramos de estudar. Às vezes o cara está lá, começou o primeiro ano do segundo grau, parou. Agora não é mais segundo grau, né? Oi? Fundamental. Então, e o médio? Aí começou o médio, parou. E tem muitos empregos por aí que a pessoa tem que ter o ensino médio completo. Outros têm que ter o fundamental completo. Né? A gente estava conversando um dia desse sobre isso ali fora, né? O irmão estava falando que ele viu que ele tem que voltar a estudar. Então, glória a Deus, que Deus abençoe ele, que ele tenha vitória. Amém? Eu tenho o médio completo. Eu gostaria de fazer a faculdade e não desisti ainda do meu sonho. Amém? E me veio aquela pergunta, por que Paulo, que não andou com Jesus, muito pelo contrário, ele até era perseguidor da igreja, porque depois ele se tornou uma pessoa muito usada por Deus, a ponto até de sobrepujar os discípulos de Jesus. Analisando a vida dele, eu vejo, porque ele era capacitado. Paulo estudou com Gamaliel, que era um dos maiores sábios da época. Paulo sabia falar várias línguas, era cidadão romano. Paulo tinha muitas coisas, ele inclusive sabia fazer tendas, né? Ele fabricava tendas. Então era um cara que ele sabia muitas coisas. Então como ele estava preparado psicologicamente, ele tinha estudo, né? Tinha assim uma bagagem boa. Deus pode usar ele muito mais. Então quanto mais o crente se capacita, maior é a chance dele se desenvolver na área profissional e espiritual também. Eu gosto de ver muito, vou até indicar para vocês, tem um pastor da Bola de Neve, que é o Daniel Lopes, que eu gosto muito de ver no YouTube. Ele tem cada estudo tremendo, e o cara tem 2, 3 faculdades, o cara tem curso teológico de não sei o quê, o cara sabe coisa que você nem imagina. E eu gosto muito dos estudos dele. Outro também que é bom, Daniel Mastral, também indico para vocês. Então, Paulo tinha preparo intelectual. E outra coisa muito importante, disposição, porque não adianta você ter preparo, você saber muitas coisas se você não tem disposição. Você tem que estar sempre à disposição do Senhor. Você tem que sempre estar à disposição de fazer as coisas. Eu sigo uma coisa que meu pai sempre me ensinou, e papai não conhecia a Bíblia. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos temos que fazer como se fosse para o Senhor, ou seja, de boa vontade. E meu pai sempre chegava para mim e dizia assim, olha, mesmo que você não goste, faça com boa vontade. Procure fazer o melhor. Na empresa que você trabalhar, você tem que procurar fazer o melhor. Estude,
Tente saber mais do que os outros. Passe à frente dos outros, não passando por cima dos outros, não prejudicando as pessoas, mas sabendo, tendo conhecimento, fazendo as coisas bem feitas, mostrando que você é capaz. Aí você vai se dar bem. Outra coisa que ele dizia, seja organizado. Meu pai era tão organizado que ele guardava tudo numas pastinhas lá. Não é? Tinha muita coisa, muita pastinha. Quando ele morreu, a gente foi fazer a arrumação das coisas lá. Como encontrei notas fiscais antigas, ele guardava para o caso um dia precisasse para alguma coisa. Ele tinha coisas lá que até nem devia. Eu já tinha jogado fora há muito tempo, né? Mas ele tinha. Então ele era muito organizado e ele era um dos melhores na empresa que ele trabalhava. Ele foi um exemplo para mim. Amém? E outra coisa, querer prosperar todo mundo quer, certo? Mas entre o querer e o realizar, existe um caminho que tem que ser percorrido. E Deus não vai percorrer esse caminho por nós. Nós é que temos que andar com as nossas próprias pernas. Aí Ele vai nos abençoar e abrir as portas para nós conseguirmos. Certo? Tinha um amigo, um senhor, que ele me dava aula de inglês. Velhinho, ele ia lá em casa e me ensinava. Aí ele falava assim, o caminho de 1000 léguas começa com uma passada. É um ditado antigo, né, do tempo dele lá. Né? Caminho de 1000 léguas começa com uma passada. Se você não der o primeiro passo, você não vai. Se você não sair da inércia, você não vai para lugar nenhum. Amém? Então tira esse negócio de inércia da sua vida. Se quem não sabe o que é inércia, inércia é tudo aquilo que impede, que atrapalha uma coisa sair do lugar. Ou de parar, certo? Se eu tiver que empurrar essa caixa aqui, eu vou ter que romper a inércia para ela começar a andar. Certo? Então, vamos romper com essa barreira. Eu estou gostando muito que a Gabriela está fazendo um curso lá de fotografia, informática. Hoje eu cheguei em casa, ela estava com a apostila do Instituto Fluminense. Pai, vou fazer uma prova, vou fazer um curso no Instituto Fluminense. Tomou uma decisão por si própria. Ó, 10 para você, Deus te abençoe. Tá bom? Eu dou força. Então, jovens, procurem agora que vocês estão com a cabeça fresquinha, não tem conta para pagar, não tem filho para criar, tem papai e mamãe ajudando, mete bronca, estuda mesmo, procura cursos, porque lá na frente vocês vão se dar bem. Quando eu tinha 15 anos, meu pai falou para mim assim, olha, vai fazer um curso, vai se capacitar profissionalmente, tem uma escola técnica lá, faz estuda e vai. Eu fui, estudei, fui lá, passei. Fiquei 3 anos lá. Quando eu saí de lá, fiz 1 ano de estágio ganhando um salário mínimo. Quando saí dali, já fui para uma empresa ganhando 3, 4. O último emprego que eu tinha, eu vou falar isso aqui humildemente, porque a Glaucia, quando viu meu contra-cheque, ela até se espantou. Você ganhava isso tudo? Só que era uma empresa inglesa, e essa empresa foi embora. Eu depois peguei o meu currículo, aí comecei a distribuir para as outras empresas. Mas estava uma época em que estava saindo muitos jovens das escolas técnicas e eles estavam tomando lugar, as empresas estavam colocando esses jovens no lugar de pessoas mais velhas, porque ganhavam menos, né? Tinham mais força de trabalho, mas não tinha experiência, mas eles preferiam assim. Então foi muito difícil. Mas graças a Deus, como eu sou motivado, eu sempre procurei os caminhos, tá? Sempre procurei meus caminhos. Eu já fiz muita coisa nessa vida, eu aprendi a fazer muita coisa. Desde garoto eu já era natural assim. Não sei se era porque eu via meu pai trabalhando, que meu pai trabalhava pra caramba. Mas eu tinha uma bancadinha do tamanho disso aqui, um pouquinho maior, com um tornozinho de bancada, uma serrinha, uma porção de ferramentinha. Eu ia lá no Rio, comprava um monte de pingentezinho, uma porção de coisa de pendurocalho, comprava pedaços de acrílico, fazia um monte de chaveirinhos ali. E saía vendendo, vendia tudo. Uma vez eu fiz 40 e poucas bandeirinhas de mergulhador, uma bandeirinha vermelha com uma faixinha branca no meio. Cheguei lá num campeonato de mergulho e vendi tudo, né? Então já tinha essa tendência, né, para trabalho. Agora, cada um de nós tem um talento, não é? E nós precisamos descobrir qual é o nosso talento. Se a gente não se preocupar em descobrir, a gente não vai descobrir mesmo. A gente precisa querer. Né? Então essa motivação tem que vir do nosso interior. A gente tem que estar incomodado, a gente tem que estar inconformado com a situação. Não está legal, precisa melhorar. Então eu vou buscar a solução, não é? Eu fui fazer um curso no Rio Grande do Sul, e lá em Caxias do Sul,
tem uma empresa chamada Eberle. A Eberle faz desde botãozinho até motores industriais imensos. E exporta para tudo quanto é canto. Então, cada prédio, são prédios grandes de mais de 20 andares, tudo branco. Lá em cima tem um número. Número 1, prédio número 2, prédio número 3, e assim vai. São vários. E diversos pontos da cidade. E no número 1, lá em cima, tem uma cabaninha. Dessas cabaninhas de madeira mesmo. Bem tosca, lá em cima. Foi onde o homem começou. Com aquelas ferramentinhas. Me lembra os meus chaveiros. Ele começou fazendo pecinhas ali. Cortava, soldava, tal. E aí foi crescendo. Ele conseguiu chegar onde ele chegou. Isso é fé. Às vezes o cara não é nem cristão, mas ele tem fé. E a fé é acreditar, gente. A fé é acreditar naquilo que você nem vê ainda. Certo? Então se você obedecer à lei da semeadura, você vai plantar hoje, vai regar, vai adubar, ela vai crescer e quando chegar no ponto certo, ela vai frutificar e você vai colher. E é assim a vida financeira, nada vem fácil assim não. Eu não nasci numa família Matarazzo, foi até bom, porque eu dou valor às coisas que eu tenho, dou valor à minha família, dou valor a Deus, não é? Talvez se eu fosse lá de uma família dessa, eu estaria drogado, talvez eu estaria jogando dinheiro tudo fora, com orgias, com bagunça, drogas, e não daria valor e depois ia para o inferno. Não é? Então, outra coisa, nós precisamos ter visão de negócios. Gastar tempo fazendo planos. A Glaucia às vezes me vê fazendo meus desenhos, né? Às vezes eu fico lá desenhando. Agora eu fiquei emocionado com a situação. Porque na minha mente agora eu me vi fazendo meus planos. Às vezes os planos vão para o lixo. Mas passa um tempo, aí volta aquele negócio, eu faço outro diferente. Eu não parei de sonhar, gente. Eu continuo sonhando. Amém? Outra coisa, provação. Você pode ter todo o dinheiro do mundo ou você pode ser pobrezinho. Quando a provação vem, quando Deus ele quer te provar, não tem jeito, gente. Aí não adianta reclamar, certo? Aí o jeito é você dar glória a Deus mesmo e passar pela provação dando glória a Deus, que aí Deus no final ele vai te honrar. Amém? E Deus vai te restaurar, certo? Não tenho nem que falar muita coisa. Tiago 1:2. Tiago 1:2 diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se porém algum de nós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhes-á concedida. Então, essa passagem de Tiago até encaixa com a parte que eu acabei de falar, certo? Então, se você ainda não tem nada assim em mente, se você não planejou nada ainda, peça a Deus. E insiste com Ele, Senhor, eu quero uma ideia, eu quero uma estratégia. Gente, às vezes falando para as mulheres, fazer um tricôzinho para vender, fazer uma toalhinha, pode ser o início de um grande negócio, gente. Fazendo uma blusinha, fazendo alguma coisa assim diferente, um artesanato, pode ser o início de um grande negócio. E o Brasil é ótimo para isso. Isso quem me falou foram pessoas lá de fora. Pessoas lá de fora, por exemplo, que na Suíça, que é o país onde nasceu meu pai, e tem uns tios lá, ele estava dizendo que para você montar uma oficina num bairro, você tem que ter curso, você tem que estar capacitado e tal, você tem que pedir autorização para fazer a sua oficina ali,
E eles vão estudar se vai poder colocar ali. Porque se aquele lugar não for um local adequado, você vai ter que arrumar outro. Então não é fácil. Aqui no Brasil, qualquer lugar que você faz, qualquer coisa dá certo, gente. Tem gente aí vendendo salgadinho, ganhando muito dinheiro. Um dia desse o cara estava fazendo as contas. Ah, fulano vende 300 salgadinhos por dia e tal, vou fazer as contas, o lucro dá tanto e tal, no final deu 10 mil. Gente, vendendo salgadinho. Não é? E às vezes a gente não sai, tá amarrado, parece que tem uma pedra nos pés, não deixa andar, gente. Entendeu? E a gente tem capacidade, o brasileiro é muito inteligente e criativo. A gente precisa usar essa criatividade, mas às vezes acontecem coisas na vida da gente que nos bloqueiam. Amém? Uma delas é o seguinte: você se acomodou. Desculpa eu falar isso, mas às vezes a gente se acomoda. Porque, sei lá, talvez acostumou com aquela vidinha tranquila, pouquinho, mas está dando para levar, não é? Ou porque já tentou e não conseguiu, aí parou, desistiu, não é? Ou alguém disse para você que você não é capaz, não é? Mas a culpa não foi sua. Tudo bem, a culpa não foi sua. Mas você está vivo, você está esperto, não é? Você está com saúde, é hora de reagir. Vamos à luta, gente. Vamos à batalha, vamos sair da inércia, não é? Volte a sonhar, se anime, gente, em nome de Jesus. E o Senhor é contigo, gente. Amém? Ou você quer fazer que nem o cara que enterrou o talento? Às vezes a solução está aqui na tua mão. Está muito fácil de você alcançar. Mas você está com medo de dar o passo. Às vezes você acha assim, talvez não dê certo. Talvez é com o diabo. Você tem que profetizar, você tem que usar a tua palavra. Não, vai dar certo. É claro que para as coisas darem certo, você precisa planejar. Planeja, não perca tempo planejando as coisas. Procure conversar com pessoas que entendem do assunto. Procure na internet, procure em livros. E dá o seu jeito para poder chegar lá, gente. Mas você não pode ficar parado. Amém? Outra coisa é a preguiça. Desânimo, trauma. Em Provérbio tem exatamente 10 versículos sobre o preguiçoso. Deixa eu ver aqui um. Provérbios 6, versículo 9. Provérbios 6, 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Quando te levantarás do teu sono? Tem gente dormindo acordado. Está na hora de acordar. Amém? Deus tem uma expectativa com você. Agora você precisa acordar. Outra, Provérbios 13. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Certo? Nós precisamos ser diligentes. O que é diligente? É aquele que insiste até conseguir. Né? 2 Coríntios 4,16 diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Nós precisamos nos renovar dia a dia. Mesmo que o dia anterior foi ruim, deixa para lá e vamos fazer do nosso dia um dia melhor. Amém? Traumas, né? Muitas vezes a gente ouviu, você não serve para nada, você não vai conseguir, você não é capaz. Ou às vezes você tentou alguma coisa. Eu já tive sócio
não é? Já fui enganado, mas nem por isso eu desisti da caminhada. Não é? E muitas pessoas, às vezes, quando se deparam com coisas desse tipo, às vezes até pessoas da nossa própria família nos falando coisas para poder nos paralisar, às vezes não é ele, é o diabo usando ele. A pessoa deu brecha, o diabo foi, lançou a flecha e te atingiu. E aí você ficou traumatizado. Amém? Mas em Isaías tem uma promessa de Deus para você. Jeremias, Isaías 40. Isaías, deixa eu ver, 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? O Senhor renova nossas forças. Amém? E renova mesmo, eu tenho visto isso na minha vida. Então, minha gente, para terminar, não vamos aceitar prostração. De hoje em diante vai ser diferente. Outra coisa que paralisa, enfermidade. Não vamos aceitar enfermidade também, não. Amém? Em nome de Jesus, vamos repreender o espírito de pobreza. Nessa noite, nossa vida vai mudar a partir desse momento. Eu profetizo isso agora para a igreja. Nossa vida a partir de hoje vai mudar. A doença vai cair por terra, todo espírito de enfermidade vai cair em nome de Jesus. Todo espírito de pobreza, todo espírito de preguiça, tudo isso vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Vamos reagir, vamos usar a nossa palavra como boca de Deus. Amém? Eu vou prosperar, eu sou próspero. Meu trabalho hoje vai ser excelente. Hoje vai dar tudo certo. Amém? Eu não aceito mais isso. Até quando você estiver orando, você pode falar isso, que não é pecado não. Amém? Vamos nos reanimar e ordenar que os espíritos de miséria, o espírito de enfermidade, tudo que tenta bloquear a nossa vida, saia em nome de Jesus. Amém? Outra coisa importante. Existe uma palavra chamada paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é uma ideia formada na cabeça da gente, e a gente só acredita naquilo, e a gente só quer saber daquilo, a gente acha que aquilo ali é o caminho certo, aquilo ali é o certo, aquilo ali é... Gente, nós precisamos ampliar nossos horizontes, certo? Temos que ampliar nossos horizontes, conhecer a palavra de Deus, adquirir conhecimento de muitas coisas. Gente, eu não assisto novela, não sei se alguém aqui assiste, mas eu prefiro muito mais ligar a televisão no History Channel, no Animal Planet, não é? Ver coisas diferentes. Gosto de ir para a internet e procurar lá. Às vezes eu estou vendo lá energia solar, estou vendo lá os inventos dos caras, e eu vejo cada coisa maravilhosa ali. Vamos ampliar nossos horizontes. Ler revista, ler jornais, livro. E eu tenho tanto livro lá em casa que muitos eu nem li ainda. Mas é interessante, eu compro, guardo. Um dia eu vou ler. Né? Então vamos ter esse hábito de ler, porque isso aí enriquece muito a vida da gente, tá? Também cuidado com o que você lê, que tem coisas que não presta. Mas temos que saber selecionar as coisas. Outra coisa também que é indispensável: devolver o dízimo ao Senhor e ofertar. Amém? Porque aí você repreende o acusador, certo? E ele não pode mexer na sua vida, não pode mexer na tua finança, certo? E não tem como atuar na sua vida. E se ele manifestar na tua frente, tu manda ele sair, ele vai embora. Amém? Mateus 7:7. Diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abri-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir, o pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe lhe dá uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então, gente, nós estamos falando de leis espirituais. Aí você pensa assim, mas você está espiritualizando o dinheiro? Não. Finança também é espiritual. Eu me lembro de um pastor que estava dando uma palestra e ele falou assim, interessante. Num congresso que a gente estava lá, falaram de tanta coisa, falaram de família, falaram disso, falaram daquilo, o demônio só manifestou quando falaram de finança. Aí manifestou lá. Você vê como que o diabo ele é interessado em destruir as nossas finanças. Amém? E nós temos que pedir, não é? Pedir, Senhor, eu tenho um projeto, eu quero realizar meu projeto. Coloca na mão de Deus, deixa Deus ele te ajudar a organizar. Eu no meu trabalho, muitas vezes eu falo assim, Senhor, coloca esse trabalho em tuas mãos. E as coisas dão certinho. Não é? Eu tenho visto colegas de trabalho, muitas vezes pega fogo no motor, acontece um acidente lá, dá um prejuízo tremendo. E graças a Deus que nunca aconteceu uma coisa dessa comigo. Amém? Eu vou lá, faço meu trabalho, às vezes surgem muitas dificuldades, mas aí posso não terminar naquele dia, no outro, aí vou buscando os meios, vou orando, e termino o serviço, dá tudo certinho no final. Né? Não vou dizer que a minha vida é fácil, não, a vida é difícil. Tem vezes que eu fico de cabeça quente. Uma vez eu não conseguia consertar um mecanismo lá de uma lancha de um cliente, passei o dia naquilo ali, peguei os esquemas, olhei aquilo ali, estava tudo certinho. Aí por fim eu peguei, tirei tudo, levei para a oficina, coloquei na bancada, liguei tudo ali direitinho, fiz toda a simulação, não funcionou. E pelejei, nada. Por fim eu coloquei a mão assim, o cotovelo, e comecei, Senhor, eu sei que o Senhor sabe onde está o defeito. Me mostra aqui, Pai, em nome de Jesus. Quando eu levantei a mão foi certinho. Era um fio que estava dentro de um terminal e tinha oxidado ali dentro, mas o fio estava encaixadinho, não dava para ver. Quando eu botei a mão assim, ele veio na mão, soltou. Aí eu cortei ali, coloquei um terminalzinho novo, encaixei, liguei e funcionou. Uma besteirinha. Mas eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me deu. Amém? Então, nesses detalhes eu vejo Deus. Eu vejo que Deus ele está na minha vida. Eu vejo que Deus ele me ajuda na minha caminhada. Mas primeiro eu coloco Deus na frente. Eu coloco tudo na mão dele. Aí as coisas andam. Amém? Então, gente, comecem a sonhar a partir de agora. Comecem a sonhar mesmo. Não tenham medo de sonhar alto também não. Mas sonhem com os pés no chão. Dentro daquilo que você é capaz de produzir. Amém? Coloque nas mãos de Deus, insista com Ele, faça como a viúva fez com o juiz Inico, todo dia falando, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso. Amém? E você vai conseguir. Faça a sua parte. Não é? Levanta, vai à luta, que você vai conseguir. Amém? Eu quero ver essa igreja prosperar a partir de hoje. Eu quero ver quem está enfermo ser curado. Inclusive Gláucia, ela já levantou a mãozinha ali. Amém? E eu gostaria de convidar o pastor, fazer um desafio com ele aqui, da gente ungir as pessoas que querem prosperar. Amém, pastor? Amém? Então, quem creu na palavra e quer receber, tome posse. E agora é contigo, pastor. Amém? Glória a Deus. Queridos, que coisa boa.
às vezes algumas coisas acontecem de formas tão simples. Tão simples. Existem algumas coisas que as geografias de dificuldades elas se tornam em lugares propícios para milagres. Então nós estamos numa geografia de dificuldade, irmão. E quando nós estamos numa geografia de dificuldade, a primeira coisa que a gente sente é que nós somos incapazes. Mas de acordo com a palavra que foi ministrada hoje aqui, a gente começa a entender que nós podemos. A Bíblia diz que havia uma seca na terra e Isaac queria descer para o Egito. Aí Deus disse para Isaac assim: não saia daqui, não desça para o Egito, semeie nessa terra. Aí a Bíblia diz que Isaac fez uma coisa, ele obedeceu. E quando ele obedeceu, ele semeou naquela terra. E naquela terra, ele colheu a cada semente 100 por 1. E o texto termina dizendo que Deus enriqueceu Isaac naquele lugar. Que lugar era? Era uma terra onde havia fome, onde havia seca, onde havia uma dificuldade. E Deus, pela obediência, prosperou ele de forma poderosa. Amém? O irmão Christian, ele deu aqui pontos básicos de prosperidade. Eu queria que ele lesse os outros 8 versículos de Provérbios. Para nos despertar, irmão. Porque às vezes a dificuldade gera em nós preguiça, irmão. A gente prostra. Faltou aquele, vai ter com a formiga. Ó, preguiça. Pai, em nome de Yeshua, tomamos autoridade agora, Pai. Respaldado por esta palavra, estamos batendo, pedindo para que Tu abras. Abra, Senhor, as janelas, as comportas. Senhor, move o céu, move a terra. Senhor, que os 5 pães possam se multiplicar, que os 2 peixes possam se multiplicar, que o peixe que tem a moeda na boca possa se achegar, Senhor, que o milagre financeiro seja desatado e que a prosperidade venha sobre nós. Já alcançamos a mentalidade e o entendimento que o Senhor está disposto a nos dar. Tudo aquilo que nós temos a mesma disposição para te devolver. Senhor, nos prospere nessa terra, para que possamos também, Senhor, ser canais para trazer a prosperidade para a tua casa, para o teu reino, e investir, ó Deus, naquilo que o Senhor tem confiado em nós. Pai, em nome de Yeshua, oramos e vamos ungir os teus filhos. E que esta unção, Senhor, possa desatar. E que as vidas dos teus filhos possam prosperar. E que tudo que os teus filhos colocarem as mãos possam prosperar nesta terra, em nome de Jesus. Receba a unção e a prosperidade. Receba a unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba a unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba a unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba a unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba a unção e a prosperidade em nome de Jesus.
Receba unção e prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Receba unção e a prosperidade em nome de Jesus. Pastor Carlos, eu também quero, vem cá. Você que recebeu a unção, levante a sua mão para o céu. Diga assim: quando eu tocar, as bênçãos do Senhor vai alcançar e tudo vai multiplicar. Porque hoje eu recebo a unção para prosperar. Glória a Deus. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E não deixe de se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e transmissões ao vivo.